Rogério Scarione, tá quente aí o noticiário também nesse caso aí das apostas, né, Rogério? O ambiente fica tenso, o Coritiba tem jogo amanhã contra o Vasco. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Linhares, boa tarde a todos os meus colegas que estão aí na bancada da Jovem Pan News e a todos os nossos ouvintes também. E, pois é, né, Linhares, que coisa triste, né? Não é o tipo de coisa que a gente gosta de falar, não é o tipo de notícia que nós aqui da Jovem Pan gostaríamos de estar comentando, mas de fato é o assunto que tem movimentado os últimos dias e realmente agora parece que chegou no futebol paranaense, né? O Alexandre já havia trazido que o jogador Pedrinho do Atlético foi um dos citados nessa operação do Ministério Público de Goiás, e também tem jogadores do Coritiba que estão sendo citados e até outros nomes sendo ventilados. Só para o nosso ouvinte saber mais ou menos o que está acontecendo, porque tem sido muito falado, mas eu não sei se todo mundo tem conhecimento do que está acontecendo. No ano passado, em uma partida da Série B entre Vila Nova de Goiás e Sport Recife, o volante Romarinho do Vila Nova teria recebido uma oferta de R$150 mil para cometer um pênalti durante o jogo. O presidente do Vila Nova, o Hugo Jorge Bravo, ele acabou recebendo essa informação de que seu jogador estaria vendido a um esquema de apostas. Ele, num primeiro momento, tirou o jogador da lista de relacionados para a partida, então o Romarinho sequer foi relacionado para o jogo, e depois ele entregou isso para o Ministério Público de Goiás. O acerto entre o Romário e essa quadrilha era de que ele receberia primeiro um sinal de negócio no valor de 10 mil e após fazer o pênalti ele receberia mais 140 mil pelo serviço. Depois disso, a polícia de Goiás acabou descobrindo quem eram os mandantes, né, quem acabou fazendo essa negociação com o atleta do Vila Nova. E a partir daí começaram as investigações e, como a gente pode dizer, surgiu um efeito manada no futebol brasileiro. A partir dessa quadrilha que estava sendo investigada pelo Ministério Público de Goiás, muitos nomes de atletas foram descobertos. Nesse processo, até agora, nós tivemos 16 investigados que se tornaram réus na justiça. Entre eles estão os jogadores Eduardo Bauerman, que acho que é o caso mais emblemático e o que mais tem aparecido na mídia, jogador do Santos Futebol Clube. Tem também o Gabriel Tota, jogador que hoje está no Ipiranga de Erechim, do Rio Grande do Sul, mas que era do Juventude. O Vitor Ramos, zagueiro que hoje está na Chapecoense. O Igor Carius, que vocês já falaram, lateral esquerdo, que está no Sport. O Paulo Miranda, que também era do Juventude e hoje está no Náutico. O Fernando Neto, que na época atuava aqui no Operário, de Ponta Grossa, e agora está no São Bernardo de São Paulo. E o Matheus Gomes, atleta que atualmente está no Sergipe. Todos esses atletas hoje são réus na justiça por conta das investigações. Ou seja, eles têm algo que liga eles de uma forma muito próxima a esse esquema de apostas. Existem provas muito coerentes em relação a todos esses jogadores. E além disso, tem muitos outros investigados e alguns outros que foram citados no Ministério Público. Ou seja, o Ministério Público ainda vai analisar o caso para saber se leva a investigação mais a fundo. As informações que eu tenho em relação a esse caso, de um colega da imprensa de São Paulo, é que existem jogadores citados em todos os clubes da Série A do ano passado. Então, tem muita coisa ainda para rolar. Como o Linhares havia falado já na semana passada, isso é só a pontinha do fio. A hora que puxar, vai aparecer muito jogador. E, de fato, está aparecendo. Um dos jogadores que está no esquema, né, que está sendo citado pelo Ministério Público de Goiás, nesse caso, é o volante Jesus Trindade, que atualmente está no Coritiba e que no ano passado, na partida contra o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, acabou recebendo um cartão amarelo. Esse cartão foi recebido aos 47 minutos do segundo tempo, quando a partida estava até ali de uma forma tranquila, o Atlético vinha vencendo por 1-0 e o jogo não estava ali violento naquele momento. Mas o Jesus Trindade, ele acabou recebendo um cartão por ter empurrado o Fernandinho. Quem está nos assistindo no YouTube, no grupo, no Jovem Pan, Grupo RIC, tá vendo o lance.
aí tá vendo que realmente foi um cartão até um pouco descabido para o momento. O Jesus Trindade acaba empurrando o Fernandinho e acaba iniciando uma confusão. A partir disso, o árbitro acabou penalizando ele com um cartão amarelo. E de fato, nas investigações dessa quadrilha que fazia essas apostas, nesta partida contra o Atlético Paranaense existe uma combinação em que o Jesus Trindade aparece para receber um cartão amarelo. Então, realmente, ele está ali entre os jogadores citados. Vale lembrar também que ainda não existe nenhuma investigação formal do Ministério Público em relação ao Jesus Trindade. Ou seja, nós não estamos condenando ninguém, nós não estamos, de fato, nenhum julgando alguém, e nem cabe a nós fazer isso nesse momento. O que nós fazemos aqui na Jovem... Rogério, porque o Pedrinho, exatamente, no mesmo caso, né? O Pedrinho também foi citado, exatamente, então os citados não tem investigação ainda formal do Ministério Público lá de Goiás. Exatamente. O que existe, na verdade, são indícios, né, Alexandre? Ou seja, os jogadores, eles constam nos bilhetes de aposta dessa quadrilha. Então, todos os jogadores que constam, eles serão ali citados e posteriormente investigados. Aí, se eles serão condenados, não cabe a nós, isso deixa para o Ministério Público, deixa para a Justiça. O que a gente traz aqui pro nosso ouvinte é a informação. Ou seja, Jesus Trindade é um dos atletas citados no esquema da Operação Penalidade Máxima 2. Lamentável, né, a gente ter que tratar desse assunto, né, quando temos aí uma rodada pela frente, mas é muito grave a situação. O futebol brasileiro vai mergulhar numa profunda crise, isso é certo, né, porque, como o Rogério falou, praticamente todos os times da Série A têm jogadores envolvidos nesse esquema, e não é pouca gente, não. Então, o Ministério Público continua apurando, a cada dia surgem novas informações, já há jogadores que foram denunciados e que são réus e que estão fazendo acordo com a Justiça na forma de colaboração para encaminhar novas denúncias, apresentar novas provas, né, para que eles tenham também a sua situação atenuada, aí, né, porque acaba colaborando, delação premiada e aquelas coisas que acabam beneficiando depois de um eventual julgamento no tratamento do caso. Então, a partir disso, acho que alguns jogadores vão trazer muitas informações valiosas sobre outros jogadores e o envolvimento dessa máfia, né, que vinha aliciando jogadores para cometer esses crimes. Inclusive, entre os jogadores investigados, as notícias que surgem da imprensa gaúcha é que o lateral esquerdo Moraes, que ano passado atuou pelo Juventude, já seria réu confesso. Ele já teria confessado ter participado desses esquemas, né? Então, realmente, além de existirem alguns jogadores que vão à justiça, também já existem casos de jogadores que confessaram ser parte desse esquema da quadrilha dos apostadores. O Moraes, inclusive, pode entrar como testemunha, viu, Rogério? Fez um acordo com o Ministério Público para se livrar, entre aspas, assim, para delatar e para ter uma pena menor, enfim, caso de condenação, mas de fato, réu confesso, como você disse. Tem aqui, ó. Nesse caso do Juventude, Linhares. Aqui, ó, o UOL traz uma reportagem sobre isso. Os jogadores que já fizeram um acordo. O Moraes, o lateral esquerdo do Juventude, em 2022. O Kevin Lomônaco, zagueiro do Red Bull Bragantino. O Nicolas Farias, volante do Novo Hamburgo, do Rio Grande do Sul. E o Jarro Pedroso, atacante do Inter de Santa Maria, que defendeu o São Luís no Campeonato Gaúcho, né? São os 4 jogadores que já teriam feito acordo de colaboração com a Justiça, com o Ministério Público para prestar informações, esclarecimento sobre esse caso aí. Vai ter um termo que ficou famoso há alguns anos que vai voltar para nossos ouvidos ultimamente agora aqui, que vai ser a delação premiada. Premiado duas vezes, né? Porque o cara ganhou o prêmio para cometer o crime e agora vai ganhar o prêmio para delatar o crime. Exatamente. Prêmio em dobro, promoção. Nesse caso do Juventude, fica até um pouco difícil dos jogadores se defenderem, porque teria vazado um vídeo que envolveria o Paulo Miranda, o Vitor Mendes, zagueiro que está no Fluminense,
o Gabriel Tota e também o Moraes, em que eles estariam fazendo uma conversa de vídeo com os integrantes da quadrilha, e na conversa parece que um deles ainda brinca, ó, tá aqui o cara que nos dá dinheiro. Então realmente fica aí indefensável a questão desses atletas do Juventude. A burrice não tem limite, né? Essa aqui é a verdade. Infelizmente. Não, e assim, errou uma vez já era, né? Porque o cara pensou em aceitar e desistiu, mas abriu essa premissa, né, de participar de um esquema desse tamanho, que é absurdo. Ele tá acabando com a própria carreira, né? Ele tá destruindo a própria carreira. Né, a vida, porque o cara vive do futebol, a família vai sofrer o impacto direto, né? Esses caras vão trabalhar aonde agora? É isso que eu, né? Sim. Vão fazer o que então, na vida? Só sabem jogar futebol. E a pena prevista na você vê, o Cuca tinha um crime lá de 87, né? Ele foi impedido de trabalhar agora, porque não pagou o crime. E agora vai acontecer com esses jogadores. Você acha que alguém vai aceitar contratar? Esses caras vão ter mercado? Primeiro assim, se eles forem banidos, não vão poder mais jogar futebol, né? Enfim, os caras jogaram a vida no lixo. Qual a pena, Rogério? Então, a pena prevista na FIFA para jogadores que estão envolvidos, e já existem casos, né, ao redor do mundo em relação a isso, é exatamente essa questão de que o atleta será banido do futebol, ou seja, não tem mercado, né? Eles serão proibidos de exercer a função de atletas de futebol. E tá certo, tá? Meio-dia claro e 37.